levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles, no mundo guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo o aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Leiamos agora o versículo 7 e 8. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Creram que me enviaste. Senhor Deus, eu rogo nesta noite, junto com esta oração, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, por todos os filhos, os que estavam presentes, os que viriam no futuro até o último. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu dei-lhes a sua palavra, e eles os receberam. Eu manifestei o teu nome, e eles conheceram. Ó Deus, aqui nós estamos nesta noite. João, o apóstolo do Senhor, nesta oração, ele nos traz sobre
o entendimento que somos guardados pelo Senhor, recebemos a verdade, cremos na verdade e recebemos a sua palavra. Todos os filhos estão sob a guarda desta oração, Pai. Oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, intercedendo por cada eleito, para que do mundo eles fossem guardados. Ó Pai, assim nós sabemos que Tu nos tens guardado do mundo, senão nesta noite este não seria o nosso lugar. Agora abençoa a Sua palavra, Pai, de uma maneira maravilhosa para o santo do Senhor aqui presente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentar, irmãos. Eu estava dizendo, eu quase saí fora do assunto, né? Não foi bem a minha vontade. Eu estava dizendo que às vezes a gente tem obrigação de falar para que a igreja seja abençoada, ela seja corrigida e entre no caminho certo. E neste caso acontece de não sermos por muitos entendidos. E aquela pessoa fica contra o pastor e ela não percebe que ela está contra o próprio Espírito que falou. E por isso mesmo, se a gente guarda aquilo e não fala, porque a gente não quer magoar a pessoa, o prejuízo é muito maior se deixar assim. Então a gente fica na situação meio difícil, mas é melhor falar e fazer a vontade de Deus brilhar em nosso meio do que ser um covarde. Por isso que o profeta diz que Deus não chama covarde para pregar a palavra. Eu quero fazer uma pequena leitura aqui. Na era de Éfeso, tá? Parágrafo 110, sobre esses dois homens, Abel e Caim. E quero mostrar duas. Eu quero ser bem, como se diz, didático nesta noite, em falar em três assuntos. Esse aqui é o primeiro, que é sobre os dois homens, Abel e Caim, o nascimento dos dois, Jardim do Éden. O segundo assunto, que você vou condensar ele, para não ter muito tempo neste assunto, é a respeito do Cordeiro, do Filho do Homem e do Mestre. Cordeiro, Filho do Homem e Mestre. E isso está na mensagem à era de Esmirna. E depois você vai ver o que aconteceu no ministério de Samuel. A gente encerra, tá? No ministério de Samuel, o que Saul fez usando Samuel. Então, quando uma pessoa ela não tem ministério próprio, ela tem que fazer um trampolim com o ministério de outros para que ela prospere. Você vai ver isso no decorrer desse tempo aqui. Diz assim: note a maneira exata em que o registro de Deus promulga os nascimentos de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Esse é Gênesis capítulo 4, verso 25. 4 em diante. E disse: e tornou Adão a conhecer sua mulher, ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Aí que é Gênesis 4, 25.
há 3 filhos nascidos de 2 atos do conhecimento carnal de Adão. Sendo que a Bíblia é a exata e perfeita palavra de Deus, isto não é um erro, porém um registro para nossa iluminação. Sendo que 3 filhos nasceram de 2 atos através de Adão. E você sabe positivamente que um daqueles 3 não era filho de Adão. Deus tem isto em registro deste exato modo para nos mostrar algo. A verdade sobre o assunto é que Eva tinha em seu ventre 2 filhos. Eles eram gêmeos, de gravidezes separadas. Ela carregava gêmeos, que foi concebido antes de Abel. Veja, aqueles gêmeos, novamente, sempre um tipo perfeito. Para aqueles que pensavam que isto não é possível, saibam, pois, que os registros médicos estão repletos de casos onde mulheres ficaram grávidas de gêmeos com óvulos diferentes e inseminações separadas, como a fertilização dos óvulos, com diferença de dias. E não só isto, mas alguns registros mostram que os gêmeos foram resultados de relações com homens diferentes. Recentemente foi dada uma cobertura total sobre o assunto, que repercutiu ao redor do mundo a respeito de uma mãe norueguesa que estava processando seu marido para que ele desse uma pensão para ela e seus gêmeos. Um era branco e o outro era negro. Ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções tiveram uma diferença de 3 semanas no Texas, em 1963 isso. Os registros mostram novamente o nascimento múltiplo, onde havia muitos dias de diferença nas gravidezes. De fato, foi tão distante que a mulher quase morreu juntamente com o filho no trabalho de parto. Agora, por que teve que ser isto? Porque foi que a semente da serpente teve que vir desta maneira. O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus, o lugar do repouso de Deus. O Espírito Santo era o homem, o templo, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido isto todo o tempo. Ele também quer morar no homem, assim como faz Deus. Porém, Deus tem reservado para si mesmo aquele direito. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode e nunca poderá fazê-lo
Ele não tem poderes criativos. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que se propôs fazer era entrando na serpente no Éden. Assim como entrou por meio dos espíritos imundos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais. Porém, Satanás o pode fazer e o fará para levar a cabo os seus propósitos. Ele não pode ter um filho diretamente por Eva. Ele não pôde fazer isto como Deus teve por Maria. Assim sendo, entrou na serpente, enganou a Eva. Ele a seduziu e por meio dela, Satanás teve um filho substituto. Amém? Isso é a era de Éfeso, a partir do 10 até o 13. Agora, dizer uma coisa aqui. Então, foram 3 que o profeta disse, né? É 3 que a Bíblia disse. Os primeiros 2 foram Abel e Caim. Caim foi concebido pela manhã. E Abel, à tarde. Quando Adão chegou para a sua mulher, ela estava caída. Ela tinha adulterado. Ela tinha deitado com a serpente. E Satanás, sendo conhecedor, sendo um grande conhecedor, um grande cientista, ele sabia que ele podia tomar os genes da serpente, não a cobra. Estou falando, pode ter pessoa que diz, essa serpente era um animal, era o animal mais próximo do homem, mais perto do homem. A única coisa que a serpente não tinha, o profeta disse, era uma alma. Se ela tivesse uma alma, ela seria exatamente como os seres humanos. Deus não lhe deu alma. Como Adão tinha uma alma, como você tem uma alma, ela não tinha alma. Mas a sua parte física, a sua parte biológica, era exatamente como a do homem. Então, como que ele entrou nela, incorporou nela? Simplesmente Satanás trabalha por inspiração. Ele disse para a serpente, vá lá e faça isso e isso. As palavras que a serpente falou, sendo que ela não tinha alma, ela não tinha linha lógica de raciocínio. Certo? O que faz você ter uma linha lógica de raciocínio é a sua alma. De pensar, de imaginar. Isso é a alma. A imaginação, eu falei, está aqui numa mensagem, a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, fala que a alma é a imaginação, é a imaginação. Então você pode imaginar, você pode decidir, a alma decide, é o livre arbítrio e assim por diante. Então, ele pôs as palavras, a serpente não podia inspirar. A serpente não podia ter assim, cortejar Eva e convidá-la para um ato. Mas Satanás pôs suas palavras na boca da serpente. E foi palavras eloquentes. Palavras, como se diz, que causava desejo, causava curiosidade, mostrava uma luz muito grande. Não foi uma coisa pequena. É por isso que o profeta fala, se Eva não parasse para ouvi-la, não tinha acontecido, mas ela parou para ouvir. E muitas coisas acontecem em nossa vida porque paramos para ouvir, para fazer. Nós damos tempo para o diabo trabalhar, damos tempo para ele fazer o seu andaime, fazer a sua plataforma, e depois fala, eu caí. Não, você deu oportunidade para ele. Se eu sei, por exemplo, se eu não fosse um cristão,
E se eu estivesse libertando da bebida, qual seria a maneira de eu não beber? Não entrando nos bares. Se eu entrar, eu vou beber. Se eu fosse uma pessoa viciada em jogo, o que eu queria fazer? Eu não iria nas rodas onde as pessoas estão jogando, porque eu voltaria a jogar. Então, se você procurar o ambiente aonde ele está, ele vai aplaudir. Oh, está chegando o freguês aí, que estava distante do bar, distante do jogo, distante das drogas, distantes das companhias erradas, mas ele está chegando agora, tá? Então você entra no território dele, você entra na área dele, ele não vai te perdoar, ele vai te levar aonde você abriu a brecha e vai cair ali. Você tem uma mente boa? Nós temos uma mente boa espiritual, não temos? Então você pode abrir agora. Aonde você está indo? Onde nós estamos indo? E se aquilo coloca a nossa alma em risco, fuja. Fuja, mas fuja mesmo. Não apareça por lá. E o que não aconteceu com Eva. Quando Adão chegou à tarde, ela estava caída, tinha adulterado. Eva estava perdida. E Adão olhou e disse: esta mulher é minha, saiu do meu genes, o meu espírito está nela, a minha carne é a carne dela. Como vou deixar esta mulher cair, perecer? Então Adão foi lá e diz: então vou dar uma semente também. Eu vou pôr uma semente nela também. E Adão pôs uma semente em Eva. E depois nasceram os dois. Nasceu os gêmeos, Abel e Caim. Quando eles cresceram, passaram a idade da razão. Quando eles cresceram, saíram da infância, saíram da adolescência, tornaram-se adultos, eles foram adorar, porque o homem nasceu para adorar a Deus. E foi aí então que manifestou a natureza dos dois. Caim fez um altar rejeitado por Deus, por mais bonito que ele fosse. Abel sacrificou um cordeiro, mas foi um cordeiro? Um cordeiro? A Bíblia diz, ele pegou as primícias do rebanho. Ele foi lá no seu rebanho. Para começar, o homem já tinha natureza divina nele. Era pastor, apacentava, cuidava de ovelhas. E o outro já era fazendeiro. Na hora que eles foram adorar, aquele que era pastor de ovelha pegou a melhor do seu rebanho. Está vendo só a natureza dele? Era de dar o melhor para o seu Criador. A natureza de Abel era a mesma natureza de Adão. Manifestou a mesma natureza do pai. Então ele foi lá, tomou aquela ovelha e sacrificou, que é a única maneira. Ele falou, eu vou ter o caminho de volta. Aonde houve uma queda e o homem se separou de Deus, eu vou entrar através do sangue deste animal e voltar para a presença de Deus. Então só voltamos para a presença de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Mas a grande diferença que nós vemos, que você só pode ir através do sangue. Não é a sua igreja, o seu papai, sua mamãe, a sua polida e boa teologia, a sua mente intelectual avançada, a sua mente tão inteligente, acha que vai abraçar o mundo. Não é assim. Você tem que ter uma origem.
Abel tinha uma origem. Adão veio de Deus. E Abel veio de Adão. Você tem que ter vindo de Deus, para o sangue de Cristo abrir o caminho e você voltar através desse sangue aonde nós estávamos antes. Por isso agora Deus está fazendo o quê? Nos gerando da maneira que seríamos gerados se o pecado não existisse. Eu vou falar um pouquinho depois, lá para o finalzinho, uma diferença muito grande. Não vamos entrar lá em São João depois, a gente vai ver aquilo. Mas agora, o que eu estou dizendo, Jesus, sabendo, conhecendo esta era maligna, sabendo que a tentação era tão grande neste tempo, e que nós teríamos uma confusão religiosa no mundo das maiores, e que nós teríamos, e que aquela coisa sagrada, bendita, que é o casamento, o Senhor saberia que ia acabar. Não é porque o casalzinho vem assim, o padre joga aguinha neles e faz o seu ritual lá, sua liturgia, que eles estão casados. Casamento só se prova depois de 30 anos de casado. Porque a missão mais terrível, que sempre falei aqui nesse púlpito, é educar filho. Ah, é? Então, tem filho! Você vai ficar meio escandalizado comigo? Não tem problema. Era bom que não nascesse. Mas ele teve que nascer para te provar. Era bom. Porque eu vejo criança, tamanho do menino Denilson, menor não, que ele está grandinho, isso a gente entende, né? Você entendeu? Ó, pá, resolve, né? Pequenininho. Tem criança aqui. Tá pro berçário lá. Que domina a mãe. E a mãe é uma bocó. Desculpa a minha expressão de pregador meio, de Bia de Ribeirão. A mãe é uma bocó. E corre atrás da filha, corre atrás do filho, é aquela coisa toda. E a criança domina a mãe por completo. Mas quando ela crescer, eu acerto com ela. Ela que vai te acertar. Criança se corrige quando começa a entender que é gente. Quando começa a entender que o fogo queima. Quando começa a entender que a pimenta arde. Quando começa a entender as coisas, então é hora de se corrigir. Se você não corrigir com essa idade, não tem como corrigir. Vai crescer, vai chegar na adolescência. Olha, ele vai pisar no seu pescoço. Como é que eu ia corrigir meu filho Daniel? Ele pesa 100 e poucos quilos. Olha o meu tamanho aqui. Argumento. Argumento ele tem muito mais do que eu. Tem muito mais do que eu, argumento. Discutir com ele para quê? Mas nem perco tempo. Mas nem passo por perto. Porque não vale a pena. Tá? Mas a gente vê criança se despontando para a vida, falando, essa criança não tem culpa. Essa senhora não tem dom de mãe. Não tem dom de mãe. É como pregador. É um dom divino, é um ofício que nunca você vai adquirir aqui. Quando você nasceu, Deus já tinha ele prontinho. Neste tempo aqui, João nasceu, quando ele veio do deserto, ele exerceu o ofício de profeta. Jesus nasceu com 30 anos, ele entrou no seu ministério. Você já nasce para isso. Você já nasce salvo.
Você não vai ser salvo. Você reconheceu que era salvo, só isso. E aceitou a sua salvação. Mas você nasce salvo. Se nasce perdido, vai morrer perdido. Não muda. Você não muda a natureza de uma árvore. Desculpa falar esse negócio de mãe, mas é uma verdade. Estou vendo isso diante de mim toda hora. Não é só uma pessoa, duas, três. É um monte. Se corrige criança, quando eu entendi. A tamanho está com a netinha da irmã Valmira ali. Ela já está grandinha, né? É fácil cuidar dela, né? Está grandinha já, é fácil cuidar. Mas um pouquinho menor do que ela. Então, que a criança fica muito espertinha e tal. Aí você começa a explicar para ela, falar para ela o que deve, o que não deve fazer. E você vai repetindo aquilo até que ela vai entender que não pode. Até que ela vai entender que não pode. Senão nós vamos ficar responsáveis por atos errados de filhos que virão ser adultos e trazendo problema. Pois bem, agora, deixa eu adiantar isso aqui. Você viu esse episódio do Jardim do Éden? Alterou o que você é. Porque você não é isso que está aqui. Nós não somos esta pessoa. Lá no céu não vai ter ninguém esquelético, magro não, e nem gordo, balão, cair nos pedaços. Entendeu? Aqui você come, a comida de fazer bem te mata. E a humanidade está determinado, confinado à morte. Agora saiu um reclame aí, saiu uma propaganda da Coca-Cola, que até cego e mudo e surdo bebe ela, rapaz. Menos eu. Mas fizeram um trabalho com ela assim, sabe? Fizeram uma propaganda dela, daquelas propagandas de 1900, quando apareceu a televisão, quando tinha Super 8 ainda. Isso ali você não entende, é a câmera Super 8. Fizeram aquela coisa bem antiga assim. O açúcar da Coca-Cola. Até o locutor fala da maneira antiga. E dá uma ênfase naquilo depois, para você tomar Coca-Cola sem açúcar, te falar, viu? Que é pior que com açúcar. Você sabe disso aqui, é pior. Mas quem gosta, bebe, né? O dia que acabar o suco gástrico do seu estômago, que a mucosa ficar assim sangrando, aí você vai correr atrás, né? Pois bem, não é sobre Coca-Cola o assunto aqui. O assunto aqui é muito mais sério do que isto. Estamos falando que depois de muito tempo, o Senhor deu um outro filho para Adão e para Eva, porque Caim tinha matado Abel. Abel estava morto. Mas se você ler o texto bíblico, olha, escute bem isso. Eu quero que isso venha retinir no seu coração. O Senhor me deu outra semente em lugar de Abel, que Caim o matou. Eva disse, isto aqui não é minha semente. Se deu outra semente, está descartando aquela. Outra semente, aquela não era minha semente. Esse não é o meu filho. Esse é um filho que eu só tive no meu ventre. Mas o pai dele é esse animal que virou agora uma cobra. Esse é o pai dele, esse não é o meu filho. Deus me deu um outro agora, porque o que tinha na terra? Só tinha Caim. E Caim ia fazer a festa. O diabo ia fazer a festa, porque agora não tinha ninguém para fazer, contrapor ele, para resistir, porque Abel estava morto, só tinha Caim, ele não tinha irmão, ele não tinha uma outra igreja, só tinha batista, presbiteriana, luterana, católica, não tinha uma igreja da mensagem nesse país, mas um dia Deus levantou uma igreja real, verdadeira, de sangue puro,
E o diabo começou a se preocupar com esta nação do ano 71 para cá. Então não tinha ninguém, só tinha Abel, só tinha Caim. Eles estavam fazendo a festa. Estou sozinho agora, meu irmão foi para a sepultura. Agora, só que o Senhor disse: o sangue do seu irmão está clamando desde a terra. E de repente, Deus levanta um Sete. Deus ressuscita Abel na pessoa de Sete. Satanás pôs Jesus na sepultura na sexta-feira e disse: está morto o homem. Está acabado o nosso problema, está resolvido. O homem está morto. E tem um selo romano lá que vai 100 homens para tirar aquele selo. Depois, não tem mais ninguém. Agora estou sozinho na parada, né? Ninguém para me resistir. Não tem ninguém para curar mais ninguém, para ressuscitar os mortos, para parar a tempestade, para matar a fome do povo. Acabou! Só que estava vindo, depois de 3 etapas, e estava vindo alguém muito, muito superior àquilo que o diabo viu em 3 anos e meio, porque seria para toda a eternidade. Não seria um homem, mas seria um povo, uma igreja, seria de era a era, um povo que nascia, levantava em cada era. Satanás levantava fogueira, Satanás deixava os leões famintos, e não parou aquela igreja. Nem guilhotina, nem fornalha, nem leões famintos, nem perseguição, nada parou aquela igreja. Satanás teve um problema muito sério quando ele crucificou o Senhor Jesus Cristo. Aí vem Abel, vem Sete, e Sete invocou o nome do Senhor, que é a natureza do Pai, a natureza de Adão, a natureza de Deus. E veio outra geração, uma segunda, uma terceira, e vieram as 7 eras. Aí diz assim: agora, companheiro, não tem mais ninguém. Agora tem um homem aqui chamado Enoque. Um homem tão abençoado, um homem separado, que poucos conhecem a sua vida, a ponto de ter na Escritura 3 registros de Enoque. Sabia disso? 3. O primeiro registro está em Gênesis. O segundo registro de Enoque está em Hebreus, capítulo 11. E o terceiro registro está em São Judas. Só tem 3 registros de um versículo cada um de Enoque e mais nada. O profeta diz que ele tinha família, mulher e filhos, e Enoque andou 300 anos com Deus. Não fala que os filhos andaram com ele, não fala que a mulher andou com ele. Ele andou com Deus. Ele agradou tanto a Deus, está tão perto de Deus, tão rendido a Deus. E a natureza divina estava impregnada de tal maneira nele, que Deus o tomou e levou para si. Enoque. E o profeta diz que a noiva foi representada por Enoque. Outra coisa, antes de eu passar na outra parte, nós vamos ver aqui que Judas disse assim, Judas mesmo, que Satanás contendia com o anjo do Senhor, disputando o corpo de Moisés. Moisés morreu e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Mas por quê? Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Você fala: não, ele queria fazer uma estatueta de Moisés, queria fazer de Moisés um Deus para o mundo, e o povo se prostrar e adorar Moisés. Será que é só isso que o diabo queria? Essa é uma ideia um pouco pobre. É uma ideia um pouco pobre. Porque o corpo de Moisés foi para onde? Trasladado. E para ser trasladado, aquele corpo foi mudado.
Ele entrou em outro corpo. E se Moisés não fosse trasladado, Satanás tomasse o corpo dele, ele impediria a trasladação de Moisés. E ele fazendo isso, então tiraria uma sombra, um tipo da Bíblia. Porque Moisés é o tipo da noiva que está na sexta dimensão e vai levantar. O corpo dela está lá. Por isso que Moisés apareceu muitos anos mais tarde no Monte da Transfiguração. Estava lá, naquele corpo que ele estava na glória. Então Satanás queria impedir Moisés de receber aquele corpo, para não ser uma sombra, um tipo dos santos que morrem e ressuscitam e são trasladados. Deus tem uma igreja para trasladar, está na sexta dimensão. Mas quando você chega em Enoque, ele é transformado. Quando você chega em Elias, Deus leva Elias também, sem passar pela morte. Moisés está no Monte da Pisga. Da onde Moisés estava, ele olhava para Israel. A Bíblia diz assim, lá em Deuteronômio, olhava para Israel e olhava para a terra prometida. E o vento batia e sacudia a barba de Moisés. Ele olhava para Israel e para a terra prometida. Ele parou entre as duas promessas. Israel para entrar e já mostrando a terra do outro lado. Parou bem no meio. O profeta William Branham, ele foi nesta terra. E o profeta diz assim, eu olhava longa distância, tinha uma multidão incontável, e estava chegando mais gente. Mas eu olhava do outro lado, eu vi o meu corpo também. Então eu olhava para aquela terra, e olhava para a promessa. Então Moisés olhou para Canaã e disse, é lá onde vocês vão entrar. O profeta foi lá e olhou e disse, este é o lugar que vocês estarão, é aqui, amém. Moisés viu a terra, o irmão Branham viu a terra, Paulo viu a terra, amém? Tiveram nesta terra, e esta terra é garantida, é certa, que ela está em algum lugar, e daqui a um tempo você estará naquela terra, que esteve Moisés, que esteve Paulo e o irmão Branham, amém? Deus abençoe. Agora, vamos mudar aqui. O rejeitado. Não, esse aqui é o final. Eu vou diminuir aqui. Eu vou tirar uma parte, senão não dou conta não. Certo dia, quando Jesus estava na terra, um certo homem importante foi visitá-lo. Este homem disse, Rabi, eu sei que és o mestre enviado de Deus. E Jesus disse para ele assim, eu não sou mestre não. Você está equivocado. Porém notará que Jesus o interrompeu. Ele dirigiu-se a Nicodemos. As palavras que falou podem muito bem serem parafraseadas assim: eu não sou um mestre. Ponto. Ele disse, eu não sou um mestre. Eu não sou um mestre. Eu sou o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Há, porém, um que vem, que é o Mestre. Ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como Cordeiro e como profeta, que é o Filho do Homem. Mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele se tornou o Mestre. O texto é impressionante.
e para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem, aí está, a grande chave. Estão me ouvindo ainda? A grande chave. Qualquer um que tem eleição se preocuparia com o que eu vou dizer agora. Porque o que leva você a se desesperar, lutar, correr, debater, é a eleição. Posso provar isso? Por que a mulher que Jesus passou com os seus discípulos, onde iria, arrastava um monte de gente atrás dele, e ela começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi. O Senhor nem sequer deu bola, nem sequer ouviu. Chegou uma hora que os discípulos disseram: mas que mulher para importunar, que sarna é esta mulher? Senhor, manda ela calar a boca. E Jesus disse, aquela mulher disse: Senhor, aí não é mais filho de Davi, Senhor, escuta, eu tenho uma filha que tem um demônio terrível. Aí ele parou. Ela era uma gentia, ela era uma grega, e ele não me atendeu como filho de Davi, ele atendeu como Senhor. E quando ela disse Senhor, que ela manifestou aquilo, ela entrou no canal, ela pegou a chave para abrir a porta agora, amém? Agora essa mulher pegou a chave. Agora tem a chave na mão, porque filho de Davi, ele não veio para os gentios como filho de Davi, veio para os judeus, mas Senhor veio para nós os gentios. Ela gritava filho de Davi, mas de repente ela muda e fala Senhor. Quando ela fala Senhor, ele parou. Chama esta mulher. Agora ela tinha adquirido a chave. Se você não adquirir esta chave, você vai bater, pular, igual um frango destroncado e não vai receber nada. Ela agora então tinha a chave. O que é mulher? Ela contou a situação dela. O Senhor disse: não, eu vou tirar do pão para os meus filhos e dar para os cachorrinhos. Não vou alimentar cachorro não, porque gentil tinha uma sombra sobre eles que era o cão, até porque é descendente de cão mesmo. Cão. Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou uma cachorra, mas eu quero dizer para o Senhor, me joga um pedaço de pão que eu como, porque os cães comem o que cai da mesa dos seus senhores. Me joga um pedaço que eu como, não importa se eu sou uma cadela, não importa. Eu tenho uma filha que está num estado deplorável, terrível, endemoniada. Se ela não for socorrida, ela vai morrer. E só o Senhor pode fazer por ela alguma coisa. Que desafio! Os cães comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. O Senhor olhou para ela e disse assim: mulher, aí que está a coisa, uma palavra só, vai embora. Vai embora para casa, mulher. Como você creu em mim, assim você vai encontrar na sua casa. Amém? Ela já tinha a chave na mão, chamou a atenção do Senhor, agora entrou da maneira certa. Quando ela saiu e foi para casa, ela já sabia que conforme ela tinha crido, lá tinha acontecido. Isso que o profeta fala, fé é substância, é isso. A minha filha está boa, chegou em casa, a moça estava perfeita, amém? É isso que a igreja
precisa assimilar. É isso que temos que receber, esta chave de como aproximar dele, de como chamar a atenção do Senhor. Ele quer ser chamado a atenção e tem uma maneira, tem um canal, e você pode encontrar este canal nesta noite. Amém. E veja, agora dentro desse assunto onde eu parei, porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. A revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, Senhor. Eles não podem, porque isto é exatamente como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Agora, seria pertinente eu ler o texto. Eu vou deixar o texto aqui de Samuel, senão vai ficar tarde. Mas vamos lá no texto. Vamos ler esse texto agora aqui. São João 3. Então, se Nicodemos chegasse para o Senhor e dissesse assim, ó, presta atenção nisso. O Senhor é o Cordeiro, né? Acabou o problema. O Senhor é o profeta que havia de vir, não é? Acabou o problema. Mas ele vai lá e entra num canal errado. O senhor é mestre? Não, está enganado, sou não. Você está entendendo aonde nós devemos chegar? A maneira certa, o canal certo. Orar é maravilhoso, nós estamos orando. Jejuar é muito bom, admiro muitos irmãos que jejuam mesmo. Eu jejuei muito hoje, com um caminhão de remédio que o nego toma, fica difícil, né? Mas de vez em quando eu largo de tomar remédio e jejuo. Até agora não deu problema não. E nem vai dar. E veja. Jejuar é bom, orar é bom, mas você tem que encontrar a maneira de Deus. Qual é a maneira de Deus? Para este tempo. Deus tem uma voz. Deus tem uma maneira. Deus, sabe o que Ele fez? Ele deixou para nós todo o caminho traçado e tudo isso. E nós não sabíamos de nada. O Senhor disse, eu vou enviar um profeta para esta igreja no tempo do fim. E esta igreja, ela está representada na ressurreição de Abel em 7, porque quando Abel estava morto, Sete tomou lugar. Quando Jesus, Senhor, estava morto, Satanás pensou que ia fazer uma grande devassa. No terceiro dia, ele estava ressuscitado. Aquela semente não podia ficar na sepultura, não podia apodrecer, morrer por ali. Ela tinha que ressurgir, porque a palavra dizia que ele levantaria antes que a sua carne se corrompesse. Amém? O diabo não conhecia essa escritura, que é o Salmo 16, mas você conhece essa escritura. Nós conhecemos as escrituras. Haverá uma ressurreição, haverá um rapto, haverá uma transladação, e nós estamos viajando para a glória. Amém? Não, você não pode duvidar disto. Você não pode ficar alheio a isso. Você não pode cruzar os braços. Nós temos que lutar. É hora de lutar. Mas lutar não é em casa dormindo, não. Lutar é aqui. Aqui é o campo de batalha. Aqui é o lugar que nós encontramos para lutar. Agora, enquanto estou pregando, estamos travando uma luta com Satanás. Todas as vezes que você entra nesse lugar, nós estamos numa guerra com o diabo. Mas o sangue de Cristo, a ressurreição de Cristo, já o pôs para baixo.
Ele está manietado, ele está vencido, derrotado. Agora estamos passando por um período apenas. Deus quer ver até onde você vai. Quer ver até onde você vai. Tem pessoas que jejuam um dia na vida, fala, jejuei um dia, jejuei 2 dias, 3, e não aconteceu nada, que eu vou jogar coisa nenhuma mais. Deus sabia que você não ia ter pique para isso. Olha, sabe, eu orei 1 mês, não aconteceu nada, sabe? Não resolve nada não. Ele sabia que você ia parar. É igual aquele que dá um dízimo hoje e quer ter um emprego amanhã. E ele não vai continuar, vai ser um só que ele vai dar. Vai dar ainda por interesse, não vai receber nada. Mas quando Deus olha para baixo e vê uma luz acesa lá, esta luz é Ele, e Ele é você, você e Ele, vocês dois estão juntos. Ele é capaz de morrer jejuando, Ele é capaz de morrer orando, Ele é capaz de morrer por esta fé. Então eu vou dar para Ele, porque eu sei que Ele é capaz, Ele está no meu livro, antes da fundação do mundo, amém. Ele sabe que você é capaz de ir até o fim. Essa é a verdade. Você não está tentando como um aventureiro. Não importa se é em cima, se é embaixo, se o barco afunda ou se o barco chega no destino, Senhor, se o vento está muito forte, se a tempestade está rugindo, se o mar está encapelado, não importa como está a situação do país, do mundo, da igreja, do meu irmão, não importa, Senhor, eu estou indo para casa, eu estou remando para Sião, amém. É isso. Não saia da fila, disse o profeta para aquelas que estavam saindo da fila. Agora vamos ler aqui então, para a gente terminar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus, ou dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí falei, ei, nascer de novo? Que doutrina confusa. Na cabeça do doutor Nicodemos. É igual você pregar o batismo em Jesus, pregar a semente da serpente. Que doutrina confusa esse pastor. Mesma coisa. Pois bem, e continuou. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer. Oh, estupidez. Nunca ouvi isso. Teve muitas loucuras no mundo aí que a ciência fez, mas colocou a criança de volta no ventre, ele nunca ia falar. Nicodemos, só se for assim. Ele não entendia o propósito de Deus, a eleição de Deus. Eu vou chegar aqui, vou fechar e você vai entender. É exatamente isso. Veja bem. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, ponto. Eu estou falando pelo profeta isso. Nascer da água é nascer da palavra. Esse é o novo nascimento. Esse não é o batismo do Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. Nascer da água. Aí ele fala, e do Espírito. E esse Espírito que você nasce é o Espírito Santo. O profeta fala claramente, nascer da água é nascer de novo. Nascer do Espírito
É o batismo do Espírito Santo, tá? E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele fala, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ó, isso não é para causar um impacto, ele dizia para Nicodemos, não. Aí ele fala, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus admirou. Jesus respondeu e disse, tu és mestre Israel e não sabe isto? Quer dizer, rapaz, com tantos anos de estudo, um doutor que você não conhece nem isso? Como que eu vou explicar isso para você? Não foi assim com o eunuco, né? Mas com o Nicodemo que está dando trabalho para o Senhor. Agora, o que o Senhor está dizendo para ele? Quando ele fala do vento. Você escuta o vento. De onde veio o vento? Você não sei. Não sei onde ele nasceu. Para onde ele está indo? Eu não sei para onde ele vai. Porque pode ter uma altura e depois ele muda o destino. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Agora, o Senhor falando com Nicodemos, estava dizendo, olha, lá no Jardim do Éden, escuta isso agora. Lá no Jardim do Éden, todos os filhos iam nascer da palavra, como eu estou te dizendo. Mas Satanás entrou. Ele é um embusteiro, ele é um burlador. Ele chegou, enganou a mulher e trouxe de maneira errada. E todos os filhos que nasceram na terra veio na carne, e esta carne é do diabo. Você sabia que isso aqui é do diabo? Se ela fosse de Deus, ela não bebia cachaça. Se ela fosse de Deus, ela não adulterava. Se ela fosse de Deus, ela não odiava, não matava, não guerreava, não causava, não fazia bomba atômica. Ela é do diabo. E esta carne, ela é um perigo. Dê comidinha para ela, para você ver. Alimenta ela, onde ela vai te levar. Então ele estava dizendo, olha, Nicodemos, lá no Jardim do Éden, os filhos viriam pela palavra. Mas foi esse plano abortado, interrompido pelo diabo. E todos nasceram na carne. E da maneira que eles nasceram, vão todos para o inferno. E para que eles possam voltar para o caminho deles, então eu estou fazendo o possível com o meu sangue, como um profeta, como filho do homem, o novo nascimento. Então eu estou trazendo para vocês o nascimento original. Amém? O Senhor dizendo, parafraseando isso, eu estou trazendo Nicodemos para os filhos o nascimento original, como eles deviam ter nascidos antes do pecado. Esse é o novo nascimento. Se nasce pelo Espírito, se nasce pela palavra e não se nasce pela carne. Agora, quando ele chamou de mestre, aí o profeta cumprimenta dizendo assim, ó, ora, isso deve fazer regozijar. Existe uma doutrina muito peculiar, que é propalada por aí, que tem causado muito mal entendido e muito rancor. Porque quando os pentecostais dizem que você tem de falar em línguas, ou você não é batizado com o Espírito Santo, então eles estão dizendo que aqueles homens do passado, que não falaram em língua e eram cheios do Espírito Santo, não tinham o Espírito Santo. E o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos, eu sou o Cordeiro, que estou fazendo o possível o nascimento sem pecado.
Você nasceu no pecado do seu pai e da sua mãe, e eu, como cordeiro, estou fazendo possível você nascer da maneira original. Amém? É isso que ele estava falando para Nicodemos. E quando vier quem? Quando vier o mestre, quem é o mestre? O Espírito Santo. Ele vos ensinará tudo o que você deve fazer e guardar a palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ô Denilson, vamos encerrar. Eu